Fala galera do YouTube, vamos dar continuidade nos nossos vídeos. Vamos voltar lá, nós paramos no artigo 166, fala sobre IPI, e tem o artigo 167, o equipamento de proteção individual, que é o IPI, só poderá ser posto à venda ou utilizado com indicação do CEAR, que é o Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, então você que é técnico de segurança, você que é comprador da sua empresa, você que é o gerente, você que mexe na parte da CIPA, então você sempre tem que estar observando isso aí, especialmente você como técnico de segurança. Consultar sempre no site do Ministério do Trabalho e Emprego, fazer aquela pesquisa e ver se os equipamentos estão com CA e estão com se o CA está vencido. E lá tem todas as informações para que serve esse tipo de equipamento, descrições, o, a entidade que validou ela. Hoje nós temos o Instituto Franca, nós temos muitos também, muito comum a Fundacentro, que aprova aí os EPIs. Então isso é uma grande avaria. Bom, tem uma parte do artigo 168 que é muito importante falar sobre os exames. Exames admissionais, periódicos, dimensionais, mudança de funções e etc e tal. Então, sempre lembrar que os exames é por conta do empregador, o funcionário não pode se pagar nada pelos exames. O exame pode ser clínico, ocupacional, etc, tal, conforme cada tipo de atividade, e deve ser feito, deve gerar aí o ASUS, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Então, depois nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso aí na nossa NR7, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Então, artigo 170 fala sobre edificações. Então, nós temos aí a nossa NR8 que fala sobre edificações. Então, fala um pouquinho sobre a estrutura dos locais de trabalho. Então, locais de trabalho deve ter no mínimo 3 metros de pé direito, a altura do chão ao teto. Os pisos de trabalho não deverão apresentar saliência nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas, movimentações de materiais e outras coisas mais que vamos falar na nossa NR8. Bom, iluminação também está um pouquinho as coisas sobre na nossa NR17, mas muito pouco. Houve alteração e houve a revogação do anexo 2 da NR15 sobre iluminação, que ficou muito claro. Então, a iluminação deverá ser uniforme, distribuída geralmente e difusa, a fim de evitar ofuscamentos, reflexos incômodos, sombras, contrastes excessivos. Bom, então deve ser averiguado se a iluminação está correta, se tanto está correta para atividade natural ou artificial. Deve ser medida aí com luxímetro. Nós temos o ANBR que fala a quantidade de lux para cada tipo de atividade, atividade laboral, atividade industrial, atividade de pesquisa. Deve ser seguido esses conceitos. Bom, o artigo 180 é muito importante. Somente profissionais qualificados poderão instalar, operar, inspecionar, reparar instalações elétricas. Bom, é muito comum hoje ainda a gente ver em algumas empresas de porte pequeno, empresas do processo metal mecânico, pessoas de usinagem, fundição, não ter profissionais ainda não qualificados e nem capacitados fazendo a famosa gambiarra elétrica. Precisa puxa uma tomada aqui. Daqui a pouquinho o cara tá consertando a lixadeira. Você assusta, o cara tá consertando a máquina de solda. Ah, eu tô precisando de produzir. O cara não tem mecânico, aí todo mundo sabe consertar. Bom, e é muito comum o auditor fiscal
fazer a lavratura de auto-infração conforme a nossa NR10. O que é a nossa NR10? Que todo profissional de manutenção elétrica deve ser consignado em lista, que é a nosso livro de funcionários, que toda empresa tem que ter, deve estar como profissional autorizado a operar, inspecionar, reparar ou instalar instalações elétricas. Então deve ser designado. Então, se você tem um eletricista, um mecânico, mexe nessa parte elétrica, técnico mecânico, mecaeletrônico, o pessoal gosta muito de falar em mecânico e eletricista, junto uma profissão para os dois, para economizar funcionários, deve ser designado no livro de inspeção, não, desculpa, inspeção não, no livro de funcionários da empresa, que esse funcionário é autorizado a inspecionar, operar, reparar instalações elétricas. É de grande importância isso aí. Bom, nós temos o artigo 182, que é muito importante também, que fala um pouquinho sobre movimentações de materiais e nos locais de trabalho, me desculpe. Equipamentos serem obrigatórios utilizando as condições. Bom, nós temos hoje a nossa NR11, fala muito sobre isso aí. E nós temos hoje uma grande preocupação com isso aí, evoluiu bastante os equipamentos. Então, hoje nós já temos dispositivos de lançamento de carga, tudo isso aí. Mas a gente tem que sempre lembrar de algumas coisas que é de grande importância e é uma das maiores notificações que a gente tem. A obrigatoriedade da indicação da carga máxima permitida dos equipamentos de transporte. É muito comum ainda a gente ver dispositivos de inflamento de carga sem a capacidade máxima. Ponte, talha, poste, muito fala poste, balança e outros equipamentos, etc. E tal. Ainda não tem a capacidade máxima de trabalho permitida. Então, tem que ter todo equipamento de forma visível, está na nossa digníssima NR11, nosso artigo 182, no inciso 3. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o artigo 184, que é de grande importância. Nós não temos hoje, é o que se fala muito na área de segurança, sobre esse artigo, que fala sobre máquinas e equipamentos. Bom, a gente sabe que houve uma alteração recentemente, não tão recente, mas muito recente, em 2010, a alteração da portaria 197 do dia 197, me desculpa, de dezembro de 2010, que é a criação da nova NR12, que houve aí uma grande estruturação em proteger máquinas e equipamentos, proteção de máquinas e equipamentos, para ser mais exato. Então hoje nós temos muita preocupação. Então a NR12, antes dessa alteração em 2010, foi alterada 17/12/2010. Nós tínhamos a NR12 muito pequena, ela tinha lá 12 folhas, muito pequena mesmo. Falava um pouquinho sobre introdução de segurança, depois falava um anexo sobre operação de motosserra e pronto. Não era uma norma extensa, ela tinha lá 30 itens ou menos. Hoje ela, com essa alteração, ela chegou a 340 itens. Então, ela aumentou demais. Hoje você fala de máquinas de panificação agrícola, de calçados, máquinas em gerais e etc e tal. Então a NR12 ela veio de um modo difícil, um modo assim grande, e ela veio com um princípio de proteção avançada, com grandes critérios aí. Então, hoje nós temos muitas interdições de máquinas e equipamentos. E também tem alguns conceitos aí. Bom, vou passar aqui o parágrafo único. É proibida a fabricação, importação, venda, alocação e uso de equipamento que não atende dispositivo desse artigo.
Então não adianta vender. Se você tem uma máquina que não está conforme a nossa NR12, nova NR12, você está vendendo um rojão. Quem está comprando um rojão. E eu comprando uma bomba, que pode explodir a cada momento. Então tem que ser pensado na hora de comprar uma máquina. Bom, depois eu vou estar falando um pouquinho sobre a nossa NR12. Bom, artigo 187. As caldeiras, fornos, recipientes sob pressão. Então a gente sabe que está fixada a nossa NR13, fala sobre caldeira e vaso de pressão. As caldeiras são equipamentos recipientes geral que opera sob pressão. Deve dispor de válvula de segurança e outros dispositivos de segurança que evite seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com sua resistência. Então, tem a permissão máxima de trabalho admissível, a permissão máxima de trabalho permissível, é muito comum. Então, dentro dessa, no corpo dessa caldeira e no vaso de pressão, deve estar visivelmente isso aí. Então, o vaso de pressão ele deve ter que série de requisitos de documentos, deve ter prontuário, ficha de inspeção, inspeção de segurança, tem que ser feita aí com a RT do engenheiro mecânico, tem que passar pelos testes, se houver teste na houver modificação na carcaça, houve necessidade de solda, tem que ser feito o teste hidrostático. Então, todos os conceitos aí para o profissional legalmente habilitado, no conceito de classe, que é o engenheiro mecânico no caso, deve ser seguido aí conforme a nossa NR13. Então, deve ter projeto, preparação de projetos, se houver necessidade. Então, tudo conforme a nossa NR13. Então, vamos passar um pouquinho aqui. Bom, atividades e operações perigosas e insalubres. A famosa insalubridade e periculosidade está na nossa NR15 e na nossa NR16. Então, o Ministério do Trabalho aprovará em quadros atividades e operações insalubres, adotará normas sobre critérios de caracterização de insalubridade, que é a nossa NR1516, tipo de agente, etc e tal. Então, a eliminação ou neutralização da atividade, da insalubridade, me desculpe, ocorrerá com a adoção de medidas que conservem o ambiente dentro do limite de tolerância. Bom, o que é limite de tolerância? É o limite máximo que o trabalhador pode ficar exposto, que não degrada a sua saúde. É o que é limite de tolerância, está fixado nos anexos da nossa NR15. Com a utilização do equipamento de proteção individual, que diminui a intensidade do agente agressivo ao limite de tolerância. Então, o EPI também é um modo de neutralizar ou minimizar ou eliminar a insalubridade. O exercício de trabalho em condições insalubres acima do limite de tolerância estabelecido pelo MTE assegura a percepção do adicional do respectivo 10, 20 e 40%. 40% máximo, 20 médio e 10 mínimo, conforme o salário mínimo regional, conforme o salário mínimo, segundo as suas classificações. Bom, então a gente sabe isso aí, como é que é feito. Então nós temos, cada agente tem a sua porcentagem. Bom, então nós temos o próximo artigo, que é o artigo 193, são consideradas atividades e operações perigosas na fórmula de regulamentação aprovado pelo MTE, que por enquanto aqui são fixados nesse anexo, inflamados, explosivos e condições de risco acentuadas. Bom, então nós temos lá os anexos da NR16, que fala sobre atividades e operações perigosas, que é a periculosidade. Então nós temos lá elementos inflamáveis, os explosivos e a radiação. E agora a gente tem agora, conforme o novo anexo, que são atividades expostas a roubos e violências físicas, que aqui trabalha em escoltas e etc e tal, e está sendo aí processado e dá periculosidade para os motociclistas. Então isso aí está em consulta pública e está no site do MTR.
Não poderá ser um anexo incluso aí. E também nós temos a eletricidade. Diz até que o correio dá periculosidade para os seus carteiros por causa dos cachorros. Então virou-se literalmente uma bagunça. Me desculpe pela palavra. Então vamos prosseguir aqui. A caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, far-se-ão através de perícia a cargo do médico de trabalho e engenheiro de segurança registrados do MTR. Bom, então, quem pode se caracterizar em insalubridade? O médico do trabalho e o engenheiro do trabalho. Engenheiro de segurança do trabalho. Bom, o técnico de segurança pode? Não. Pô, rapaz, mas eu tenho um cara aqui que é 30 anos de experiência. Não. Somente o médico e o engenheiro do trabalho. Bom, vamos entender mais algumas coisas. Vamos passar um pouquinho. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre as outras medidas especiais de proteção. Mas vamos falar um pouquinho aqui só sobre as proteções contra incêndios, que é o nosso inciso 5. Proteção contra incêndio, em geral, são medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de portas, paredes, construções, paredes contra fogo, diques anteparos, assim, garantia geral, fácil circulação. Então, são os extintores, os splinters e etc e tal, que são as medidas de proteção contra incêndio. Bom, aqui em falando sobre infrações e penalidades, não cabe a gente a destruchar sobre isso aí. Bom, essa lei entrou em vigor e etc e tal. Bom, então, bom pessoal, essa parte que eu falei aqui, ela é de grande importância e ela já é suficiente para você fazer uma boa prova. Então leia constantemente, decore, leia de novo, leia, até que você compreenda tudo e leia mais. Eu coloquei algumas partes especiais, mas são partes satisfatórias. Então, eu queria mandar um abraço para você e até o próximo